aqui da nossa igreja. Que vocês agora venham estar confortáveis na sua casa, pega a sua Bíblia, pega todo o ânimo que você guardou essa semana e vamos agora entregar um culto para o Senhor com muita gratidão, com muito ânimo, com muita alegria, amém? Então vamos orar agora pela nossa família. Levanta agora as mãos para onde está a sua família e vamos orar agora pelos nossos familiares, para que o Senhor venha estar guardando eles e abençoando a nossa família, amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Senhor, pela minha família, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, Senhor, em nome de Jesus, guarde eles de todo o mal, de todo ataque do inimigo, em nome de Jesus, que toda enfermidade caia por terra, em nome de Jesus, todo ataque de Satanás contra os meus avós, contra a saúde deles, que caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, guarda, Senhor, os meus avós, em nome de Jesus, Senhor, e que eles venham, Senhor, estar escondidos embaixo das tuas asas, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora pela nossa cidade, que é Suzano. Se você não é de Suzano, ore pela sua cidade, fala o nome da sua cidade. Vamos orar pelo nosso prefeito, para que nesse tempo de coronavírus, que o Senhor venha estar dando, sabedoria para os prefeitos, venha estar acalmando o coração de cada um, dos cidadãos, nós moradores, venha estar nos guardando, nos escondendo embaixo das asas dele, em nome de Jesus. Amém? Ora aí, levanta suas mãos e vamos orar pela nossa cidade. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por Suzano, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vem, Senhor, sobre o prefeito, Senhor, agora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, dá, Senhor, estratégias para ele, dá sabedoria, Senhor, sobre como lidar, Senhor, com o coronavírus, Senhor. Dá, Senhor, estratégias sobre comunicação, Senhor, com os cidadãos, em nome de Jesus, Senhor. Acalma, Senhor, o coração, Senhor, de cada um de nós que mora aqui, Senhor, em nome de Jesus. Guarda, Senhor, cada uma das famílias. Guarda, Senhor, que cada uma delas, Senhor, venha permanecer em Ti, Senhor, em nome de Jesus. Cada cidadão, Senhor, daqui, Senhor, venha passar por esse momento embaixo das Tuas asas, escondido, Senhor, no Teu esconderijo, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar agora pelas crianças que ainda não conhecem ao Senhor, por aquelas que ainda não ouviram falar dEle, ainda não tiveram a chance. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Senhor, por aquelas crianças que nunca ouviram, Senhor, falar de Ti, Senhor, ou que ainda, Senhor, não Te receberam, Senhor, como o Senhor da vida delas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, levanta, Senhor, pessoas, Senhor, para irem falar de Ti para elas, Senhor, em nome de Jesus. Levanta, Senhor, essas crianças que estão me escutando agora, Senhor, para falarem com elas, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que o Senhor as use, Senhor, grandemente, em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, convertê-las, Senhor, convencê-las, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Pai, que essas crianças sejam salvas, Senhor, em nome de Jesus, que elas venham herdar o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. E agora nós vamos orar pela nossa nação, pelo Brasil. Você que tem fé, vamos orar. Levanta aí agora. Vamos orar com fé, vamos orar com força para esse coronavírus ir embora da nossa nação. Em nome de Jesus, o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, amém? Quem crê, vamos orar agora comigo, em nome de Jesus. Vamos orar para que o Senhor guarde o nosso presidente, as autoridades, que todo o povo brasileiro venha adorar ao Senhor e venha ser salvo. Em nome de Jesus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, pelo nosso presidente, em nome de Jesus, Senhor. Pai, converte, Senhor, o nosso presidente, Senhor, genuinamente, Senhor. Pai, salva a vida dele, salva a família dele, em nome de Jesus, Senhor. As autoridades também, que o Senhor venha estar dando sabedoria para cada um deles, em nome de Jesus, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles saibam, Senhor, lidar agora com isso, em nome de Jesus, Senhor. Que cada um dos brasileiros também seja um tempo para eles Te conhecerem, Senhor, e se voltarem a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Coronavírus, nós Te damos uma ordem, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Toda ação de Satanás contra a saúde dos brasileiros, que caiam por terra agora, em nome de Jesus. Satanás, você não tem direito sobre a nossa nação. Caia por terra, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, guarda, Senhor, a nossa nação. Nós já declaramos por fé que o Brasil está curado do coronavírus, em nome de Jesus.
Senhor, guarda a nossa nação, Senhor, nos protege, Senhor, nos esconde, Senhor, no teu esconderijo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Agora, deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve aqui na igreja e vamos agora adorar ao Senhor. Boa noite, crianças! Vamos agora louvar ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso louvor, com todo o nosso corpo. Fica agora aí à vontade na sua casa, vamos louvar com a gente. O louvor vocês conhecem, é Tremenda Graça. Fica de pé aí na sua casa, louva ao Senhor, pula, dança, entrega pra Ele um louvor muito gostoso, viu?
agora nós vamos ter a memorização do versículo e a história missionária. Então vamos decorar esse versículo, vamos gravar esse versículo no nosso coração, na nossa mente, que a gente leve esse versículo essa semana e o resto das nossas vidas, que a gente possa viver ele, amém? Agora eu vou fazer uma mágica. 1, 2, 3... Vamos continuar, amados. Boa noite. Vamos continuar adorando a Deus. E agora nós temos o nosso versículo para decorar. No versículo para decorar de hoje, nós temos uma história bem interessante. Jesus estava discipulando, ele estava ensinando, ele estava com os seus discípulos. E alguns homens se aproximaram, alguns escribas, alguns religiosos da época se aproximaram de Jesus e perguntaram: Jesus, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ou qual o mais importante de todos os mandamentos? Jesus Cristo respondeu, o primeiro versículo é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todo entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento que Jesus Cristo fala e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esse. Então hoje nós vamos aprender este versículo, o versículo que nós devemos amar o nosso próximo como, semelhantemente como nós amamos o Senhor, Amamos o nosso Senhor acima de todas as coisas, mas semelhantemente nós temos que amar o nosso próximo, ok? Então vamos lá? Vai aparecer aí agora na sua tela, ok? Então vamos lá. Marcos 12, 31. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 31. Aqui só foi o teste, Só foi para a gente ler na palavra, ok? Agora vamos ver direitinho. Juntos comigo, repete em casa. Os Marcos 12, 31. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 31. Mais uma vez, para ficar na cabecinha. Vamos lá? E o segundo, Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 31. Não é lindo esse versículo? Não é maravilhoso? E nós aplicarmos isso em nossas vidas? Nós já amamos a Deus e agora vamos amar o nosso próximo. Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer os testes para a gente ver? Próxima lâmina nós temos o quê? Vamos lá. Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 31. Você conseguiu? A gente engasgou, não foi? Vamos mais uma vez? Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 31. O finalzinho é: não há outro mandamento maior do que estes. E a última vez: e o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 31. Agora vamos complicar mais um pouco. Agora vamos tirar o começo do versículo. Vamos lá? Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 31. Aprendemos? Agora sem nada. Vamos lembrar? Vamos lá então. Marcos 12, 31. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento maior do que estes. Marcos 12, 31. Opa, aprendemos, ok? Vamos agora para a nossa história missionária? E na história missionária a gente vai entender muito bem o que aconteceu, né? Como esse versículo foi importante na vida desse rapazinho. Hoje nós vamos contar uma história que se passou na África, entre duas crianças, Chaco e Mabula. Chaco e Mabula, vamos ouvir isso, certo? E aí, tinha uma missionária lá na cidade onde eles moravam, lá na África. E aí um dia, a missionária chamou o Chaco. Chaco era um menino que amava a Deus. Chaco era um menino que tinha Jesus Cristo. Jesus Cristo era o Senhor da vida dele. E Jesus morava no coração de Chaco. E Chaco, ele tinha um problema, porque todas as vezes que ele passava pela rua, Mabula brincava com ele, fazia bullying com ele. Mabula fazia piadas sem graça e brincadeiras pesadas. Um dia ele estava, com a missionária, e a missionária perguntou, a missionária viu que ele estava meio apreensivo, que ele estava meio assim, e a missionária perguntou: o que foi, Chaco, que aconteceu? O que foi, Chaco, que aconteceu? E Chaco falou: é porque eu não consigo entender esse versículo. A Bíblia fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas como eu posso amar uma bula? Como eu posso amar uma bula? Ele sempre está debochando de mim, ele sempre está brincando comigo. Eu não consigo amar uma bula. Eu não consigo, no meu coração, amar uma bula. A missionária falou: então ore e peça ao Senhor sabedoria, e peça ao Senhor para que esse amor venha ao seu coração. Então, ele foi embora. Chegando no caminho, ele ouviu um barulho, como de um passarinho. Ele falou: que passarinho é esse? Que passarinho? E ele começou a procurar aonde está esse passarinho. E ele começou a caminhar, e chegou perto de uma árvore. E o barulho estava ficando mais alto, mais alto. E quando ele se aproximou, que ele pisou, o chão afundou. Era um buraco. Mabula tinha feito um buraco, tinha enchido o buraco de lixo e tinha feito uma brincadeira para atrair o Chaco. E quando o Chaco caiu, Mabula começou a rir da cara dele, começou a falar muito, Você caiu, não é? Você caiu, você diz que é tão inteligente para mim, você fica dizendo para todo mundo que é inteligente, que você vai para a escola de missões e lá você aprende de um livro muito especial, você aprende sabedoria de um livro e cai numa brincadeira tão boba dessa. Você é burro. Então Mabula pegou pesado com o Chaco. E Chaco saiu dali chorando, Senhor Jesus, como eu posso, Senhor Jesus, amar uma bula? Ah, Senhor Jesus, como eu posso amar aquele menino que só brinca pesado comigo, Senhor Jesus? Senhor Jesus, eu não consigo orar, eu não consigo ter paciência, eu não consigo, Senhor Jesus. E ele saiu gritando, e uma bula não entendeu porque ele saiu gritando daquele jeito. Passado mais um pouco, Chaco, no outro dia, Chaco, ele tinha uma cabra. E a cabra, ela era tanto o animal de estimação do Chaco, como também o que produzia leite. A cabrinha do Chaco, ela dava leite, que fazia também um queijo, que fazia alimento para eles. Um dia Chaco acordou e procura a cabra dentro de casa, no quintal de casa. Chaco não achou a cabra. E aí o Chaco começou a procurar, o pai de Chaco também começou a procurar junto com ele e não achavam. Eles não achavam em canto nenhum a cabra. E o que é que aconteceu? Ele ouviu um balido, como ele falou: olha, a minha cabra está por aqui. E ele foi procurando. E quando chegou perto de uma casa, perto da casa de uma bula, ele viu uma cena. Ele falou: o que é que está acontecendo? E a cena Mabula estava com a faca, com a cabra pela mão, e Mabula ia matar a cabra do Chaco. Na hora, o Chaco ele foi tomado de uma coragem que ele não sabe de onde veio.
Ele pulou, ele empurrou uma bula e ele pegou a cabra e foi para casa. E mais uma vez ele falou: Senhor Jesus, me ajuda, Senhor Jesus, me ajuda a amar uma bula, Senhor Jesus, me ajuda a amá-lo, eu não consigo amá-lo, Senhor Jesus, toma conta de mim, Senhor Jesus, toma conta do meu coração, porque eu não estou conseguindo amar uma bula. E sabe o que aconteceu? Uma bula foi atrás do Tiago. Uma bula foi atrás do Tiago, chorando também, e falou: Tiago, meus pais me abandonaram quando eu era pequeno. Eu vivo sozinho pelo mundo. Eu vivo sozinho por tudo quanto é canto. Eu não sei, eu não tenho família, eu não tenho nada. E eu estou com fome. Eu ia matar a sua cabra, eu não sei porquê, mas eu ia matar porque eu estou com fome. E aí o coração de Tiago ficou comovido. E aí Tiago lembrou da escola de missões. Tiago lembrou da missionária. E Tiago lembrou do versículo que a missionária falou para ele. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro, não é? Não existe outros mandamentos tão importantes como esse. Na hora o Tiago lembrou disso. Na hora que o Tiago lembrou disso, o Tiago lembrou do livro Sem Palavras que ele tinha visto lá ele tinha visto na escola missionária e que a missionária tinha contado a história para eles. E vamos entender o que é que esse livrinho Sem Palavras ele pode nos ensinar? Esse livrinho Sem Palavras ele pode nos ensinar muita coisa. Vamos aprender? Só que hoje eu vou usar isso um pouquinho maior, porque é a primeira vez que eu estou mostrando para alguns de vocês. Então esse livrinho Sem Palavras ele trabalha com cores. A primeira cor é a cor dourada. A primeira cor é a cor dourada. O que é que essa cor me ensina? Essa cor me ensina ela fala para mim do Criador, de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é valoroso. A cor dourada me lembra ouro, me lembra céu, me lembra as ruas de ouros que tem no céu. A cor dourada me lembra a santidade de Deus. Ok? E tem um versículo em João 3,16 que nos fala isso muito bem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ok? Mas o Tiago falou uma coisa para uma bula. Muito interessante. Sabe o que é que o Tiago falou para uma bula? Tem uma coisa que não entra no céu. E você sabe o que é que não entra no céu? O que não entra no céu é a cor escura. É o pecado. É o pecado. E o que é a definição de pecado? Fala assim, pecado é tudo aquilo que eu penso, que eu falo e que eu faço que não agrada a Deus. Repete comigo: pecado é tudo aquilo que eu penso, é tudo aquilo que eu falo e tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. E aí, existem exemplos de pecado. Se eu desobedeço a minha mamãe, é pecado. Se eu xingo o meu colega, é pecado. Se eu fico com raiva do meu irmão, é pecado. E a Bíblia fala que existe um pecado que é a origem de todos os pecados, que é não declarar Jesus como o Senhor da minha vida. Mas vamos ver um texto que está em Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ok? Todos pecaram. Então foram alguns que pecaram? Não. Todos pecaram e todos estão afastados. Ninguém merece, a glória de Deus. Mas e aí? Deus viu tudo isso? Viu. Deus ele tem um plano para nós. E a partir disso, Deus fez um plano para que o homem voltasse para ele. E o plano dele está na cor vermelha. Sabe o que significa essa aqui, a cor vermelha? A cor vermelha vai falar do Filho de Deus, do perfeito Filho de Deus. Fala comigo: Jesus Cristo. E Jesus Cristo levou sobre ele todo o nosso castigo. Jesus Cristo derramou o seu sangue, morreu e ressuscitou. E agora Jesus Cristo está nos céus. E por que Jesus Cristo fez tudo isso?
Qual foi o motivo pelo qual Jesus Cristo fez tudo isso? Jesus Cristo fez tudo isso para que a cor clara, para que todos nós pudéssemos ser lavados, limpos do nosso pecado. Então, quando Jesus Cristo morreu, ele levou sobre si os nossos pecados. Quando ele ressuscitou, ele venceu a morte. E nós, E a nós foi dado, nós fomos limpados, nós fomos lavados pelo plano perfeito de Deus, Nós fomos lavados pelo que Jesus Cristo fez a todos nós. Jesus Cristo, quando ele venceu a morte, ele nos lavou de todos, nos purificou de todos os nossos pecados. Vamos ler João 1:12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Você viu? Todas as pessoas adultas, todas as pessoas pequenas, todas as crianças, todos nós, se nós declararmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se nós declararmos que Jesus é o Senhor de nossas vidas, nós seremos salvos, ok? E por que a gente faz isso? E por que nós fazemos isso? Porque nós cremos que Jesus Cristo é o único capaz, o único que pode perdoar os nossos pecados. E quando é que você se torna filho de Deus? Quando você convida Jesus para morar no seu coração. Quando você convida Jesus para viver contigo em seu coração. Ok? E aí vem agora que eu sou de Jesus. Se eu declarei Jesus como Senhor da minha vida, agora que eu sou de Jesus, o que é que acontece? A página verde. Fala assim comigo, crescimento espiritual. É a página do meu crescimento espiritual. E como é que eu cresço espiritualmente? Quando eu confesso os meus pecados, quando eu oro, leio a palavra e obedeço, eu testemunho de Jesus Cristo e eu vou à igreja e à escola dominical, ou à escola da igreja, eu vou aprendendo com a igreja. Então, para eu crescer, eu tenho 5 dedinhos. Eu tenho, primeiro, confessar os meus pecados, reconhecer que eu sou pecador. Segundo, orar. Terceiro, ler a Bíblia e obedecer o que eu estou lendo. Quarto, testemunhar, falar do amor de Jesus para todas as pessoas. E quinto, ir para a igreja e para as escolas aprender mais sobre Jesus. Vamos ler o último versículo agora, 2 Pedro 3,18. Antes cresci na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então Tiago tinha conversado com Mabula. E o que aconteceu? Mabula ouviu. E o que aconteceu? Mabula declarou Jesus como Senhor da vida dele. Eles dois fizeram uma oração ali. E o Mabula reconheceu que ele era pecador e que ele precisava, do perdão dos pecados dele através de Jesus Cristo. E a partir daquele dia, Mabula passou a ser amigo de Tiago. Eles eram irmãos agora. E Mabula acompanhava Tiago para o trabalho da escola de missões. E o Mabula passou a ser um filho de Deus. Tiago, naquele dia, ganhou um amigo. Tiago, naquele dia, ele deixou de ter um inimigo, Mabula, e passou a ser o amigo de Deus. Mabula passou a ser filho de Deus e amigo de Tiago. Ok? Essa é a nossa história missionária. É uma história que aconteceu na África. Foi uma história que aconteceu lá na África, entre 2 amigos, Tiago e Mabula, onde um conhecia Jesus e o outro não conhecia Jesus. E aquele que conheceu Jesus, apresentou Jesus para ele. Crianças, você pode ser missionário perto de sua casa. Você pode ser missionário dentro da sua casa. Você pode ser missionário na sua escola, com seus amigos, com a sua família. Crianças, fale de Jesus para todas as pessoas. Você pode, pegar assim, 5 coresinhas de papel. E com essas 5 cores, você pode falar do amor de Jesus para todas nós. E o plano perfeito de Deus para nós. Um cheiro. Daqui a pouquinho a gente volta.
Olá! Vamos à palavra da semana? O que o Senhor quer falar com a gente? O Senhor vai falar com a gente hoje? Eu vou adiantar aqui para você. Nós vamos aprender hoje sobre o temor do Senhor. O que é temor? O que significa temor, essa palavra? Você sabe? Temor significa respeito. Significa você considerar Deus superior, acima, maior do que você, não como uma pessoa comum. Quando ele fala alguma coisa, você isso daí não tem problema não. Quando a gente teme alguém, a gente coloca essa pessoa acima da gente. Então tudo que ela fala, a gente presta atenção e a gente guarda aquilo e a gente segue o que essa pessoa falou. Então isso que é o temor, também é uma reverência a Deus, é uma honra que a gente dá a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor, através de uma história real que está na Bíblia. Você aí com a tua Bíblia, abre aí, está em Atos, no livro de Atos, capítulo 2. Vamos lá? Atos capítulo 2, começando do versículo 1. Na verdade é o capítulo todo que a gente vai ver a história, tá bom? Olha aí, vamos lá. Depois que Jesus subiu aos céus, ele tinha falado para os discípulos dele ficarem reunidos em Jerusalém. E aí eles estavam obedecendo. Eles obedeceram e ficaram reunidos lá. Eles estavam todos juntos quando chegou o chamado dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, ele era 50 dias depois da Páscoa dos judeus. Então, essa também era chamada Festa da Colheita. Então, eles estavam reunidos ali, os discípulos de Jesus, as pessoas que criam nele, que esperavam a promessa do Senhor, que ele falou que ele iria mandar. Então, eles estavam orando. Eles estavam todos juntos, reunidos, orando ao Senhor, quando de repente veio do céu um barulho que parecia o de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Então todos eles viram umas coisas parecidas com chamas que se espalharam como línguas de fogo e pousou sobre cada um deles. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Ali eles foram batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tomou ali aquele lugar e veio sobre cada um deles. E sabe o que aconteceu? Cada um deles começou a falar numa língua diferente da deles. Você imagina? De repente, você que fala português começa a falar em italiano, sem você ter estudado nada, sem você nunca ter ido numa escola de italiano. Ou você começa a falar em francês ou em chinês. De repente, foi assim que aconteceu com eles, quando o Espírito Santo veio sobre eles. Aí morava em Jerusalém judeus de outras nações. E quando eles ouviram o barulho, eles foram ver o que tinha acontecido, que o barulho tinha sido muito grande. Então todo mundo correu lá para ver o que estava acontecendo ali. Chegando lá, eles ficaram muito admirados e espantados,
porque eles começaram a ouvir nas suas próprias línguas os discípulos falando na língua deles. Imagina, eles começaram a entender na língua deles o que os discípulos estavam dizendo. Então, tinha um judeu lá em Jerusalém que ele era, na verdade, ele era japonês e ele estava morando em Jerusalém. Quando ouviu esse barulho, eles correram para lá. E aí esse japonês começou a ouvir os discípulos falando em japonês. E todos os discípulos que estavam falando em outras línguas, sabe o que eles falavam? Eles falavam a respeito da grandeza, das grandezas de Deus. E aí, as pessoas, os judeus que foram lá ver as pessoas, elas ficaram: como é que cada um de nós estamos ouvindo eles falarem na nossa própria língua? A gente é de outros países e a gente está ouvindo eles falarem na nossa língua, como assim? E eles não são todos galileus? Nossa, que estranho! Que estranho! O que será que está acontecendo, hein? O que será que isso quer dizer? Mas alguns zombavam dele, dos discípulos, e ficavam falando assim: que nada, eles estão bêbados. Então Pedro se levantou e, junto com os 11 apóstolos, e em voz bem alta, ele começou a dizer àquela multidão que estava lá: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que na realidade está acontecendo é o que o profeta Joel disse, que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre todas as pessoas. E aí, foi isso que está acontecendo. O Espírito Santo veio sobre nós, sobre essas pessoas. E aí Deus, ele falou no livro de Joel que ia haver muitos sinais em cima no céu, embaixo na terra. E aí ele foi falando o que as pessoas, o que a palavra estava dizendo. Então ele completou: então todos os que pedirem a ajuda do Senhor vão ser salvos. E aí Pedro continuou dizendo: homens de Israel, ouça o que eu vou dizer. Agora, Deus, sabendo de todas as coisas, ele mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. E Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. E Pedro continuou: disse Davi a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho Te servido fielmente e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida e a Tua presença me encherá de alegria.
E Pedro continuou dizendo: e eu preciso falar com vocês a respeito do patriarca Davi. Porque eles consideravam, os judeus consideram Davi um homem de muito respeito. Um rei, que foi o rei Davi, eles consideram ele muito grande ainda. E aí, Pedro falou para eles assim, ó. Pedro falou a respeito de Jesus, né? Que Deus o enviou, operou milagres e sinais, foi morto pelos judeus, crucificado, mas que ressuscitou. E tudo conforme Deus disse que aconteceria através das Escrituras, aconteceu. E depois Pedro fala de Davi, que Davi morreu. Olha só, gente, ó Pedro falando. Gente, Davi, o rei Davi, ele morreu. Ele foi sepultado. E o túmulo dele está aqui, ó, entre vocês, aqui, entre nós. Só que Davi foi profeta. E Davi falou de Jesus também. O que é um profeta? O que você acha que é um profeta? A tia vai explicar o que é um profeta, tá bom? Profeta é alguém que traz as mensagens de Deus para o povo de Deus, né? Traz também advertências, anuncia o que Deus vai fazer, anuncia o que irá acontecer, o que Deus falou com o profeta para ele falar para a pessoa, ou para um povo, ou para uma nação. Então, Pedro falou que Davi era profeta, foi profeta, e Davi já tinha falado a respeito de Jesus, né? E Pedro falou que Jesus, esse daí que também Davi falou, ele foi crucificado pelos judeus. E todos aqueles homens ali eram judeus. E ele fala assim, olha, todo o povo de Israel deve ficar bem certo de que este Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Messias. Quando eles ouviram isso, eles ficaram aflitos e o coração deles ficaram totalmente aflitos e eles perguntaram: e agora o que a gente vai fazer? Porque Pedro tinha dito que eles tinham matado o Messias, tinham matado aquele que Deus tinha mandado. Pedro falou então: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para receber o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o Espírito Santo, porque essa é a promessa para vocês e para todos quantos forem chamados pelo Senhor. Aí sabe o que aconteceu? Muitos deles, a Bíblia fala que naquele dia quase 3.000 pessoas se juntaram aos discípulos, se converteram e foram batizados. Olha que maravilha! Por quê? Porque veio o temor do Senhor no coração dessas pessoas pela pregação de Pedro. Quando Pedro começou a falar a respeito de Jesus, a respeito da Bíblia, da palavra, ele foi no profeta Joel, depois ele falou que o que Davi tinha falado de Jesus. Então, a palavra de Deus gerou temor no coração daqueles que estavam ouvindo, e então eles receberam Jesus e eles se arrependeram dos seus pecados e foram batizados. Oh, que maravilha! Glória a Deus, não é? E aí eles continuaram firmes e juntos, os que criam em Jesus, eles se juntavam, eles comiam juntos, no templo eles estavam juntos, eles iam adorar o Senhor no templo e na casa também. Todo dia eles se reuniam, eles se uniam e comiam, e ficavam juntos em comunhão, com alegria, com o coração cheio de alegria e humildes, um na presença do outro. E foi assim
por causa do temor do Senhor. Porque eles começaram a viver essa vida maravilhosa em que Jesus governa a vida deles, em que eles viviam juntos, unidos, em comunhão, por causa do temor do Senhor. Porque eles conheceram quem era o Senhor, e aí eles creram no Senhor, e eles se arrependeram e viram que precisavam do Senhor. O temor do Senhor gera isso. Com o temor do Senhor vem o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aí a gente começa a viver uma vida maravilhosa. Eu creio que você aí já está vivendo isso. Mas também tem muita gente ainda ao nosso redor, pessoas que a gente conhece, às vezes são amigos da gente, às vezes são primos nossos, né? Que ainda não estão desfrutando dessa vida. E o que então nós precisamos fazer? O que Pedro fez? Pedro, ele falou a respeito de Jesus, falou o que as Escrituras, a palavra diz sobre Jesus, sobre o poder dele, sobre, né, o poder de perdoar os pecados. E aí as pessoas, quando elas ouvem sobre o Senhor, vem o temor, dizendo que Deus é poderoso, porque Deus ressuscitou Jesus. Jesus ressuscitou e está vivo. Então, e aí as pessoas temem o Senhor, falam, puxa vida, Deus é poderoso mesmo, eu quero esse Deus. E aí quando elas se arrependem, o Espírito Santo vem sobre elas. Então nós precisamos falar de Jesus para que o Espírito Santo venha sobre as pessoas, o arrependimento, e Jesus venha ser o Senhor da vida delas, assim como Ele é da sua vida também, para eles poderem também viverem a mesma vida maravilhosa aqui e lá no céu a vida eterna, que a gente sabe que vamos viver agora para sempre. Se nós continuarmos andando com o Senhor, a gente vai viver para sempre, sempre, sempre com o Senhor lá nos céus. Deus te abençoe e que você seja muito usada para levar o Senhor para muitas vidas, levar salvação que só tem em Jesus. Primeiro para aqueles que você ama e para todo mundo que estiver ao seu redor. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? A tia vai orar agora. Você ore aí, feche o seu olhinho para que essa palavra seja viva em nós e a gente pratique isso daí. E que todo dia a gente tema o Senhor. Coloque sempre Ele num lugar elevado, num lugar de autoridade, num lugar em que o que Ele fala, eu vou ouvir e eu vou obedecer. Porque é o meu Deus, o Senhor Todo-Poderoso, Santo, que está falando. Não é qualquer pessoa. Vamos lá? Feche o seu olhinho, põe assim a mão no teu coração e vamos orar? Pai, obrigada, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, por Jesus Cristo, Senhor. Pai, que essa palavra, Deus, fique gravada, marcada em nós, Senhor, como sinal de obediência ao Senhor, como sinal de temor ao Senhor. Pai, nós queremos levar a salvação que só tem através de Jesus para os nossos amigos, nossos primos, nossos tios, Deus, as pessoas que nós amamos e as pessoas que nos cercam também, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, a sempre te temer, a sempre te adorar, te honrar e te agradar em todo o tempo. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja para isso. Guarda a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, coloca coragem, coloca sabedoria em cada um, em nome do Senhor Jesus, para que assim a gente possa anunciar as Tuas grandezas e que para sempre o Senhor seja, Senhor, adorado por muitas mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, um beijo bem grandão e tenha uma ótima semana na paz do Senhor.